O texto, querido, compreende, como eu falei, Mateus 9, versículo 18 ao 26. E o título dessa mensagem é o poder misericordioso que cura o incurável e triunfa sobre a morte. O texto, eu quero mais uma vez ler com os irmãos, diz assim: falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Louvado seja o nome do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, Jesus ainda terminava, naquele momento, de responder aos discípulos de João Batista quanto às questões em relação ao jejum, quando de forma repentina chegou um dirigente da sinagoga, chegou ali um homem judeu, ali chegou naquele momento um fariseu. E fariseus, queridos, era uma pessoa muito importante na sinagoga. Era um homem religioso, era um homem obediente. Entretanto, toda aquela sua religiosidade, toda a sua importância, seu cargo, sua função, de nada teve valia, de nada adiantou diante do terrível e aterrorizador problema que ele enfrentava. E nós podemos dizer aqui que toda a sua religião, em absoluto, ela pode ser útil diante do quê? Diante da morte. Contudo, queridos, para um homem tal como aquele, como Jairo, um judeu influente na sinagoga, um homem devoto à sua religião, deve ter sido para ele algo muito difícil ir ao encontro de Jesus para lhe pedir socorro, para lhe pedir ajuda, auxílio. Entretanto, ali estava quem? Um pai. E um pai que amava sua filha por demais. Um pai que era apaixonado pela sua cria. E justamente foi este amor que o levou, que o motivou, que o encorajou a ir até Jesus em busca do seu socorro. Ainda que sabendo quanto aquilo iria deixá-lo numa situação difícil. Difícil por quê? Difícil contra os seus pares, os seus líderes religiosos, os seus irmãos de fé. E sabe por quê? Porque os seus irmãos, os seus líderes, odiavam e invejavam muito a nosso Senhor Jesus Cristo, aquele a quem ele buscou ajuda. Mas isso não o impediu. E Jairo, queridos, quando chegou a Jesus, a princípio sua filha estava mortalmente doente. Ela estava muitíssimo doente. Porém, naquele momento ocorre uma interferência de uma mulher anônima, que ninguém sabe quem é. Uma mulher que estava também enfermada, e dado o seu intenso sangramento uterino, ela toca as vestes de nosso Senhor. E quando toca as vestes de Jesus, Jesus para. Aquele toque leva a Jesus a parar.
e a parar a sua caminhada em direção à casa do aflito Jairo. E consequentemente, mediante esta ocorrência, chegam os amigos de Jairo e dizem a ele a má notícia que sua filha já havia morrido. E queridos, embora Jairo houvesse recebido essa desagradável, essa aterrorizante notícia, ainda assim, nosso Senhor Jesus Cristo o consola, lhe tranquilizando, dizendo-lhe que, Jairo, tão somente creia. E assim segue a casa dele. E queridos, podemos ter por certo que Jairo, ele cria, ele tinha fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a parada ali para curar a mulher do fluxo de sangue, só serviu para uma coisa, só serviu para que a fé daquele homem fosse aumentada, crescesse. Queridos, as coisas do Senhor, tudo tem um propósito. Como diz a história, o Senhor, ele não bate prego sem estopa. Ele não dá murro em ponta de faca. Tudo que o Senhor se propõe a fazer, há um propósito. Nada o pega de surpresa, inclusive. Então, pela sua fraqueza, pela limitação, pela sua fragilidade, a fragilidade daquele homem, do homem Jairo, quando ele entra em sua casa e vê todo o tormento, o choro naquele velório, com toda certeza foi para ele uma cena assustadora, ele deve ter tremido. Entretanto, nosso Senhor, como sendo aquele que tem o controle de tudo e de todas as coisas, de forma soberana e sobrenaturalmente, ele ressuscitou aquela menina. Queridos, a mulher enfermada, dado o seu fluxo de sangue, conforme o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 5, versículo 26, diz que ela já havia consultado inúmeros médicos, dos mais renomados, dos mais conhecidos, dos mais caros. Ela havia gasto todas as suas posses, todos os seus bens, sem contudo em nada ter êxito. Podemos então entender que trata-se aqui de uma mulher que estava desesperançada, uma mulher que não tinha qualquer expectativa de melhora. Esta mulher, ela teve fé suficiente para ir então de forma humilde aos pés de Jesus. E como dissemos, ela já havia procurado inúmeros médicos, mas agora ela toma uma decisão, uma nova decisão. Ela já ia tido procurado médicos, como falei, renomados, médicos caros. Contudo, ela ainda não tinha ido ao médico dos médicos. Mas agora ela vai ao supremo médico. O médico que está acima de todos os médicos, de toda a ciência e de toda a medicina. E olha, queridos, a parada para curar e falar com a mulher de fluxo de sangue, aos olhos humanos, aos nossos olhos imediatistas, parece que o que atrasou a chegada de Jesus na casa de Jairo. Entretanto, aquele atraso levou a um outro propósito. E sabe por quê? Porque levou a algo surpreendente, a algo muito maior. Porque Jesus, ao invés de ir à casa de Jairo curar a menina, a sua filha, Jesus agora iria ressuscitá-la. Nas coisas do Senhor, sempre há propósitos. Não à toa que o apóstolo Paulo diz que nós sabemos, ou pelo menos devíamos saber, que todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, queridos, entre muitas lições que esse texto nos traz, podemos ver entre eles que as situações críticas nas vidas das pessoas geralmente as lançam, as motivam, as impelem a atitudes completamente inesperadas, coisas que ninguém pensam que iriam fazer, fazem. E é justamente isso que vemos na pessoa de Jairo, e não somente na pessoa dele, mas também na mulher do fluxo de sangue. A outra coisa é o quanto pessoas, independente de sua posição social, independente do seu saldo bancário, independente das suas influências, são encorajadas por nosso Senhor Jesus Cristo através da fé, e não do que eles são, ou do que podem, ou do que pensam que podem. E por fim, queridos, vemos também aqui o infinito poder de nosso Senhor em dar vida a quem se encontra morto. E dessa forma, queridos, mediante o que agora lhes expus até esse momento, vamos agora refletir nesse texto, versículo por versículo. Versículo 18 e 19, vamos ler mais uma vez. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e põe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Então, queridos, Jesus, como há pouco falei, ele acaba de esclarecer a seus discípulos, aos discípulos de João Batista, quanto às questões do jejum. E aí se aproxima dele um homem. Esse homem enfrentava um grande problema, como já sabemos, um problema profundamente desgastante. Afinal, sua filha estava travando uma batalha árdua e crucial, e necessitava da intervenção de Jesus. Então Jairo fazia parte de uma junta de anciãos da sinagoga. Entre as suas funções, ele tinha a administração e ordem das reuniões da comunidade. Como já observamos no relato de Mateus, não é citado o nome de Jairo. Não é citado aqui como sendo ele este dirigente que vai pedir socorro a Jesus. Porém, Marcos e Lucas dão um nome a ele. O nome desse homem era Jairo. Este dirigente da sinagoga fazia parte de um grupo religioso, um grupo que tinha grande proeminência, eram muito importantes na sociedade onde viviam. E sendo assim, queridos, o sofrimento, os embates, as dores, sobrevêm também às famílias que são mais nobres. Embate, sofrimento, dificuldade, adversidade vai também sobre as famílias proeminentes, as famílias mais abastadas, afortunadas, ricas. Não, isso é algo que tem em todas as vidas. E Jairo ocupava uma posição bastante elevada na comunidade judaica. O grupo que fazia parte, a que ele fazia parte, lhe dava uma posição de muito prestígio. E este grupo também era o mesmo grupo que muito hostilizava, na verdade, odiava a Jesus Cristo. Portanto, entendemos que não era algo muito lógico que uma pessoa como Jairo, ela viesse e se prostrasse. O texto diz que ela se prostra diante de Jesus. Não é uma coisa muito lógica, pois essa sua atitude seria demasiadamente questionada pelos seus pares religiosos.
inclusive levando a enfrentar uma reunião, uma assembleia para a sua expulsão, porque tratava-se nesse instante de blasfêmia contra a sua religião. Mas, queridos, o que fez Jairo tomar essa decisão? Ele estava desesperado pelo momento que vivia. De fato, isso o fez, o motivou. Mas não foi só isso. Eu entendo que ali estava, sabe quem? Um Jairo transformado. E sabe por quê? Porque Jairo, como um possível habitante de Cafarnaum, a cidade onde Jesus ali morava, com toda certeza ele já tinha ouvido falar de Jesus. E há uma probabilidade muito grande dele já ter visto Jesus. Então Jairo, quando vai a nosso Senhor, ele vai sabendo quem ali é, quem de fato Jesus é. O texto não dá muita clareza sobre isso. Veja que ele diz, falava ele ainda com um dos dirigentes da sinagoga, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Então, queridos, Jairo não vê em Jesus somente mais um profeta. Ele não vê Jesus como o jovem rico viu, ou seja, como um bom mestre, ou mesmo como um rabino cheio de muita sabedoria, de muito conhecimento. Ele olha para Jesus e vê em Jesus Deus. Ele sabe que ali está o Deus único e vivo encarnado. Então ele se prostra, ele se humilha, ele adora, ele anuncia uma questão que é humanamente insolúvel. E ao mesmo tempo ele afirma de forma convicta que somente ele, Jesus, é poderoso para solucionar aquela sua questão. Ali era um homem transformado, ali estava um homem convertido. Jairo, queridos, ele já está convicto de que ele está diante do Senhor e Salvador da sua vida. Jairo aqui, ele sabe disso, e sabe porque ele experimentou com propriedade o que é estar morto e ser vivificado, é estar perdido e ser achado, é estar nas trevas e agora está sob a luz inacessível de nosso Senhor. A pergunta é: você sabe o que é isso? Você sabe o que é estar morto e agora está vivo? Você sabe o que é você estar perdido e agora ser achado? Não é se achar não, é ser achado. Você sabe o que é que está nas trevas e agora está sob a luz do Deus Todo-Poderoso? Se você sabe, então você é um convertido tanto quanto Jairo foi. Portanto, queridos, diante de tal fé, Jesus o que faz? Ele levanta-se e vai imediatamente, segue os passos de Jairo até sua casa. E como sabemos, Jesus estava sentado à mesa na casa de Mateus, respondendo sobre questões teológicas, sobre o jejum. E podemos entender aqui que neste momento, quando Jesus prioriza vidas, podemos entender aqui como ele olha para as vidas com importância infinitamente mais do que uma mera discussão teológica secundária que não tem por que ele estar perdendo tempo quando alguém está morto em seus delitos e pecados. Jesus prioriza vidas, queridos, em relação a essas discussões bobas. Me perdoem a palavra, essas idiotices, essas discussões
essas questões de igreja. Aqui é como se Jesus dissesse: é o seguinte, meu irmão, meus queridos, eu creio que o que vocês me perguntaram, eu já respondi o que tinha que lhes responder. Então eu espero que tenham de fato entendido o que eu falei. Portanto, quanto a este assunto, encerrado. Assunto encerrado. O assunto está encerrado porque eu tenho coisas muito mais importantes para fazer. Existem almas perdidas, clamando por socorro, precisando de misericórdia. Dessa forma, com licença, que eu vou fazer a obra do que o Pai me enviou para fazer. Então, queridos, pare de conversar e de discutir bobagem, besteira. Eu já estou que não aguento mais. Está havendo discussão de irmãos se engalfiando, deixando uns traumatizados. Tem irmão que está precisando de psicólogo, com essa história de calvinista e arminiano. Eu tenho por certo que Calvino e que Armínio, se eles estivessem no céu olhando para cá, eles estavam doidos, dizendo: eu nunca disse isso, e o outro disse: eu também não disse isso. Esse povo não tem o que fazer, não. Lê para esse povo, por favor, Mateus 28, e diga que eles têm que fazer é ir por todo mundo e pregar o Evangelho, ensinando o que eu os ensinei. Esse povo só aprendeu isso. Quem é o Deus desse povo? É Calvino? É Armínio? É quem? Ou é Deus? Ou é Jesus Cristo? Tem gente morrendo lá fora, meu irmão. Você recebeu graça? Você não pagou por ela, não. É misericórdia. Você recebeu e não merecia. E ele diz: o que recebeu de graça, vá dar de graça. Está aí, os campos estão brancos. Cadê os trabalhadores? O próprio dono do campo, ele diz: orem ao dono do campo para que ele envie trabalhadores. Sabe o que é isso? Para que o dono do banco converta. O que eu estou achando é que tem muita gente que pensa que é convertido, não é? Aí está perdendo tempo com essas histórias, em vez de estar atrás das almas que estão aí padecendo. Vamos lá, versículo 20 e 21. Nisso, queridos, eu não estou aqui menosprezando a teologia, não. Em nome de Jesus. Eu não teria capacidade de ministrar essa palavra e de conduzi-la da forma como estou conduzindo se não fosse a teologia. Em primeiro lugar, se não fosse Deus na minha vida e o Espírito Santo habitando em mim. Mas é preciso estudar. Isso é verdade. Mas enfim, versículo 20 e 21. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. O inesperado, aos olhos de muito, acontece nesse instante. Algo fabuloso faz com que nosso Senhor pare por algum momento. E o que foi? Como falei, uma mulher anônima, uma mulher sofrida, uma mulher enfermada, adoentada, que pela sua fé, e somente pela fé, e fé esta em nosso Senhor Jesus Cristo, ela faz com que Jesus, sem ela nada falar, realize um grande milagre na sua vida. Nem ela falou e nem Jesus. Por aí você já começa a entender quão grandioso e soberano é nosso Senhor. O seu poder flui e transborda, e assim, diante de uma fé como desta mulher, ele opera estupendos e sublimes milagres.
Então podemos enxergar muito claramente na atitude desta mulher, alguém que vai a Cristo, clamando por sua misericórdia, embora em silêncio, sem dizer uma única palavra. Ela fez mais ou menos o que o centurião fez. Quando ele viu que Jesus se aproximava da casa dele, também para curar um enfermo, ele olha, talvez assim, ele abre do portão, aí olha e diz: lá vem o mestre. Irmão Cício, vem cá, vá lá, diga a ele que não precisa vir não, basta somente uma palavra dele. E Jesus, aqui conjecturando eu, diz lá de fora, diz lá do alto, diga a ele, ou então grita: eu sei que você não merece que eu vá aí, mas eu vou. E ele de cá, ele diz: eu não mereço. Ele diz: mas é misericórdia, eu vou. A mesma coisa foi com essa mulher. Essa mulher vai caladinha para tocar no vestido, porque ela sabe que não merece tocar no Filho de Deus. E este ato dessa mulher atesta uma pessoa que vai a nosso Senhor absolutamente convicta de que quanto ao que ela necessita e pede a Ele, de fato ela não merece. Eu preciso ser curada, eu quero ser curada. Ela entendeu o que é exatamente a graça de Deus, o que muita gente ainda não entendeu. Diferente de muitos por aí que estão dentro ou fora de igrejas e denominações, estes que se acham completamente merecedores de tudo quanto pedem, estes que são egoístas, que são mesquinhos, que são avarentos, eu não estou falando só de dinheiro não. É tudo o que vemos de contrário no que diz respeito à vida dessa mulher. Ela não agendou um encontro com Jesus. Ela não falou com Jesus para que ele parasse a sua caminhada em direção à casa de Jairo e dissesse: olha para mim agora. O único desejo que aquela mulher tinha no seu coração, um desejo simples, humilde, mas verdadeiro, era colocar em prática, sabe o quê? A sua fé, tocar em Jesus. Essa foi a forma que ela quis praticar a sua fé, aproximando-se de Jesus e enfim tocá-lo, tocar na borda da sua veste. E queridos, essa mulher, ela não, como disse, ela não falou absolutamente nada. Ela não fez nenhuma confissão pública de fé, não. Ela não levantou a mão primeiro e disse: eu aceito Jesus, eu agora vou dizer que Ele é o Filho de Deus, eu reconheço meus pecados. Não, ela não fez isso, ela simplesmente foi e tocou nas suas bordas. Ela tinha certeza que se tocasse em Jesus, ela seria curada. E foi exatamente o que aconteceu. Completamente por trás da atitude de fé daquela mulher, encontrava-se uma fé plenamente agradável aos olhos de Deus, aos olhos de Cristo. O que muitos jamais enxergariam, Jesus ali enxergou. Jesus estava a caminho da casa de Jairo para ressuscitar sua filha, porém a urgência de Jairo não foi capaz de limitar nosso Senhor. Jairo, como sempre, nós queremos as coisas imediatas, e nada disso adianta o agir de Deus, nem tampouco atrasa. Portanto, não há nada que possa ocupar Jesus de uma forma tal para que Ele não possa dar conta de tantas outras questões que existem em todo o mundo. Ou seja, Jesus, queridos, Ele tem um controle de tudo.
Ele sabe o número de fios de cabelo em nossa cabeça. Não precisa dizer que no meu fica mais fácil, eu já sei. Portanto, dessa forma, tenha por certo que nosso Senhor tem completo e absoluto conhecimento sobre a vida de toda criatura espalhada no mundo. Nunca imagine que Deus não sabe nada sobre sua vida. Ele sabe tudo. E sabe por quê? Porque foi Ele que te criou. Você só está aqui hoje porque Ele te criou. Ele te fez vir à existência. Ele sabe também qualquer inquietação na vida, seja de quem for. Você está com alguma aflição? Olha, Ele sabe. Não há dor ou sofrimento que Ele não tenha conhecimento, ciência. Ele tem. Tudo Ele sabe sobre nós, sem ter a necessidade de nós a Ele nos referir às nossas adversidades. Salmo 8, versículo 3 e 4, olha o que diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Portanto, queridos, assim como Davi, aquela mulher tinha o mesmo entendimento. Ou seja, quem sou eu para que o Senhor me dê ouvidos? Quem sou eu para que Ele se importe com minha vida? Afinal, o que eu tenho feito ao seu respeito é só lhe afrontar. E assim são todos os seres humanos. A mulher que havia chegado a nosso Senhor de forma temerosa, por ser excluída de todos, por ser taxada de impura, por ter convicção de não merecedora da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, ela foi curada de forma instantânea e voltou para a sua casa sem peso algum em sua vida. Ou seja, ela voltou livre de toda e qualquer opressão. Ela voltou livre sem qualquer sobrecarga, mas liberta e em paz. E sabe por quê? Porque Jesus de fato se importa com nossas vidas. Senão Ele não dizia: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquela mulher estava cansada, estava oprimida. Jesus convidou-a e ela foi, embora certa, absolutamente certa de que não merecia. E assim Jesus derramou sobre sua aflita alma paz e descanso. Versículo 22. Voltando-se Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. E queridas, como já sabemos o relato sobre esta mulher em Mateus, é um relato um tanto resumido. Portanto, retrataremos o que diz Marcos e Lucas, ou seja, Jesus estava de costas para aquela mulher, porém isso não quer dizer que ele não sabia o que estava acontecendo. Outra coisa é que talvez Jesus Cristo esteja até agora de costas para a vida, para a sua vida, para a vida de alguém que aqui está nessa noite. Contudo, saiba de uma coisa, que da mesma forma ele também estava para com a vida daquela mulher. Entretanto, mesmo de costas, Jesus sabia o que tinha na vida daquela mulher e voltou-se para ela. Quem sabe é hoje o dia
o dia que nosso Senhor voltará para a sua vida e lhe estenderá a sua mão, mão de misericórdia e de graça, e lhe dará paz e descanso. Marcos conta que aquela mulher ao ouvir a pergunta do Senhor de quem havia tocado em sua roupa, ela, temendo ser repreendida, apresentou-se então com medo e lança-se aos seus pés. Contudo, nosso Senhor Jesus Cristo recebeu a sua vida com amor. Jesus recebeu aquela vida com carinho e com bondade. Inclusive, da mesma forma que Jesus tratou o paralítico como filho, também tratou aquela mulher como filha. Filha, tem bom ânimo. Jesus não reprovou aquela mulher, Jesus não reprovou a sua ignorância, mas Jesus animou aquela mulher com uma voz mansa, que sabia o que dizia o interior do coração daquela mulher. Ele sabia a intenção do coração daquela mulher. Ele sabia qual era a intenção daquela mulher em tocá-lo como tocou. Ele discerne os corações. Ela tocou a sua roupa, mas foi sua fé que tocou o coração de Jesus. E por isso que nosso Senhor disse: aquela mulher, a tua fé te salvou. Portanto, meus irmãos, quando o pecador vai a Jesus com uma fé como daquela mulher, uma fé sincera, com o coração contrito, com entendimento de que não merece o amor e o perdão de Deus, quando assim faz o pecador, como esta mulher, todos estes pecadores são curados e salvos da pior doença da humanidade, a saber, a doença do pecado. E deixa eu dizer uma coisa, isso não é a prestação, mas é imediato. Versículo 23 e 24. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga, viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Então estamos diante do momento em que Jesus chega à casa de Jairo, e ali ele depara-se com uma cerimônia fúnebre. Ali estavam os flautistas, como também estavam as carpideiras, que eram as mulheres que eram contratadas para chorar nos enterros. E isso tudo era um costume da tradição judaica daquela época, visto que o luto era público. E como Jairo era um homem de boa condição financeira, muito bem conceituado e conhecido, ele teria ali muitos flautistas tocando. Também tinha um número grande de mulheres, de carpideiras, mulheres chorando, o pranto daquele luto. Pois afinal Mateus relata que o momento era de uma agitação. E na versão Ara, na versão Almeida revisada e atualizada, o termo não é agitação, mas é alvoroço, como foi lido antes de mim. E o objetivo deste costume de ter esses flautistas, essas carpideiras, era para que as famílias não se sentissem só naquele momento de profunda consternação, de tristeza, de aflição. Então, este costume ele tinha o objetivo de fazer lembrar ao povo judeu que deveriam eles estarem unidos em todos os momentos, ou seja, na alegria e na dor. Como lembra também Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 15. Quando ele nos aconselha como irmãos em Cristo, para que venhamos nos alegrar com os que se alegram e que venhamos chorar com os que choram. Sendo assim, querido, Jesus, vendo este alvoroço e sabendo que era puro alarido superficial, as pessoas estavam sendo pagas para chorar, as pessoas estavam sendo pagas para tocar em flautas, era superficial, não passava de ostentação, não passava muitas vezes até de bajulação, visto que o pai da menina era uma pessoa notória e tinha grande importância na sociedade.
Sendo assim, ele manda que saiam e diz mais. Ele diz: saiam, porque a menina não está morta, ela apenas dorme. E assim começaram a ridicularizar o nosso Senhor, rindo dele. Com toda certeza faziam isso porque não entendiam que o que Jesus ali queria falar, e por serem profissionais de cerimônias fúnebres, eles também sabiam identificar quando uma pessoa estava morta ou viva. E agora, cabe na cabeça da gente. A gente está tudo aqui, Jesus falando, e a gente tudo rindo da cara dele. Um bocado de miserável pecador, que só merece a porta do inferno, rindo do Deus Santo. Era o que estava acontecendo ali. E aqui nós vemos duas coisas. A primeira é que de fato a menina estava morta, pois senão não teriam rido de nosso Senhor. E a segunda é que assim como riram de Jesus, da mesma forma são todos os pecadores que vivem à mercê das filosofias e desse sistema deste mundo caído. Ou seja, vivem a rir de todos nós cristãos, quando trazemos aos seus olhos e ouvidos o Evangelho, na tentativa de levar vidas aos seres humanos mortos em seus delitos e pecados. Isso é um doido. KKKKK. Ocorre que ainda não era o tempo daquela menina. A sua doença, queridos, naquilo que ela tinha adoecido, aquela doença não era para a morte, mas era para a glorificação do nome de Deus. Entretanto, ante toda aquela incredulidade de todos aqueles que ali estavam, que queriam sepultá-la, e sepultá-la antes do tempo. E podemos ver nisso de sepultar antes do tempo, podemos às vezes identificar isso nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós agimos da mesma forma, queremos sepultar antes do tempo. Preparamos a solenidade fúnebre sem ser a hora. Na verdade, quando ela nem vai existir. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou falando ainda. O que acontece é que muitas vezes nós olhamos para muitas pessoas, olhamos para dentro daquela cadeia que está ali e diz: ali não tem mais jeito. Pode enterrar. Chama as carpideiras, chama os flautistas. Está morto. Oramos para um pobre indigente que está no meio da rua, dormindo à luz do sol, vivendo à luz do sol, sem casa, sem nada, como diz a história, sem eira nem beira, sem família, escravo do crack. E nós olhamos e disse: está morto, sepulta. Quantos missionários e pastores vocês conhecem que estavam dentro de cadeias e hoje estão ministrando o Evangelho para o louvor da glória de Deus? Não sepulte antes do tempo, deixe de ser incrédulo. Quando não é isso, meu marido, sepulta, esse não tem jeito. Tem mais jeito não, pode sepultar. A esse, e diz mais ainda, a esse nem Jesus. Misericórdia. Você é cristão? Amém? Você nasceu de novo? Sabe o que você era? Um morto. Morto. Ah, pastor, eu não fumava crack, mas ia para o inferno. Sem Cristo ia. Eu nunca paguei uma conta atrasada, mas ia para o inferno do mesmo jeito. Ou com Serasa ou sem Serasa.
Eu nunca traí minha mulher, não interessa. Se você não crê em Cristo, você está morto em seus delitos e pecados, e o seu fim é a morte eterna, é a condenação eterna, a saber, o inferno, que muita gente não quer falar sobre ele. Então não diga não tem mais jeito não diga mais tem mais jeito para o meu filho não. Tem. Não diga tem mais jeito para o meu pai não. Quem é você? É Deus? Não tem mais jeito para minha mãe, não tem mais jeito para o meu marido, não tem mais jeito para minha esposa, não tem mais jeito. Eu estou começando a achar que não tem mais jeito é para você. Mas ainda assim tem. Nós passamos a não ter mais esperança naqueles em que Jesus ainda irá salvar. E assim passamos a contratar os flautistas e as carpideiras para chorar, e grande é o alvoroço. E quando na verdade Jesus está muito bem certo que irá interromper esse estado passageiro de óbito para dar vida onde não tem, e vida em abundância, queridos. Para que assim um dia Ele chegue e olhe para mim e para você e fale a nossa incredulidade: saia, porque não está morto, apenas dorme. Precisamos entender que, como cristãos que somos, que não devemos dar ouvidos à importância e às zombarias. De fato é algo triste e irritante ver pessoas zombarem do nosso Senhor e Salvador. Porém, lembremos-nos que mais que isso, Jesus suportou e Ele não se irou. Não por isso Jesus deixou de ir para a cruz, porque zombaram dele. Ele continuou. Inclusive quando eu e você fazíamos parte dos zombadores dele. Mas ainda assim Ele foi para a cruz por causa da minha vida e da tua. Versículo 25 e 26, para nós finalizarmos. Depois que a multidão se afastou, Ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Eu quero aqui em primeiro lugar chamar a atenção da igreja, e chamar a atenção quanto ao fato de Jesus ter afastado dali todos quanto faziam alvoroço, agitando aquele ambiente. Preste bem atenção. Jesus os expulsou do recinto onde ali haveria milagre de ressurreição na vida da menina. E quando Jesus o fez sair dali, fez todos saírem dali, cremos que Jairo, por ser um homem crédulo, foi ele quem abriu a porta da casa para que todos saíssem. E então Jesus nos deixa certos que aquela agitação, que aquele alvoroço, que aquele momento de alvoroço cheio de ritos superficiais, cheio de choros dissimulados, cheio de emoções falsas, não convém com a santa palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, o evangelho que é poder de Deus. No momento que aquele movimento de completa agitação e alvoroço parou, ou seja, que a ordem e decência se fez naquele lugar, Jesus passou a operar e assim tomou a menina pela mão e ela se levantou. O recado está aqui. O recado para as igrejas modernas e moderninhas, para que parem com alvoroço, para que parem de inventar história, para que parem de inventar um outro evangelho que não é esse, o verdadeiro, que não é o verdadeiro, para que deixem de agitação, para que parem de alvoroçar,
para que pare com as falsas profecias, para que cessem com as criancices, porque dessa forma, ou lançam fora esses alvoroços e agitações, ou Jesus não vai operar. Lance fora. Lance fora. Não se precisa mais do que pregar o evangelho dentro das igrejas. É só o evangelho. Não precisa de mais nada. Não precisa de copo d'água, não precisa de azeite, não precisa de luz assim, não precisa de luz assada, não precisa de discursos antropocêntricos que levam, exaltam o homem e botam ao Senhor Jesus Cristo como escravo. Não precisa. O que se precisa tão somente é pregar o evangelho. Não precisa de movimento, de corre-corre, de sapateio, não precisa. Precisa-se pregar o evangelho. Não precisa. Em segundo lugar, penso quão maravilhoso e espetacular foi este momento, onde vemos o agir do poder infinito e soberano de nosso Senhor Jesus Cristo. A menina estava morta e Jesus lhe deu a vida. E queridos, uma pessoa quando morre fica em silêncio. Não conseguimos ouvir nada, pois inclusive sua respiração deixa de existir. O sopro da vida se foi. E nesse instante pensamos, o que vamos fazer? Passamos a sofrer a dor da separação dessa pessoa. E daquela forma estava Jairo, a mãe daquela menina e toda a família que muito a amava. Porém nosso Senhor Jesus Cristo entra no quarto, pega aquela menina pela mão, como declara Marcos e Lucas, e ordena que ela se levante. A menina se levanta, o coração começa a bater, o pulso também, os olhos se abrem, a respiração passa a ser ouvida. E queridos, aqui está o primeiro caso de ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A filha de Jairo estava morta e reviveu. Que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, aquele que morreu por nossos pecados, mas ressuscitou para assim também no último dia nós ressuscitarmos e vencermos a morte, que Ele pegue nossos filhos pelas mãos e os levante pelas mãos, para que dele recebam a vida eterna ainda como crianças. A nossa compreensão do Evangelho talvez possa ser um tanto frágil, mas a pergunta é: temos nossa confiança somente em Cristo? É só em Cristo que você tem fé? É nele que nós temos certeza que somos perdoados e libertos? E assim alcançamos a paz que nossas almas tanto necessitam? Pois se é assim a tua fé, isso é um grande e bom sinal. Não podemos tocar nossas roupas, não podemos tocar nas roupas de nosso Senhor, me perdoe. Porém, é com esta fé que podemos tocar o seu coração. É essa fé que salva. Embora pareça que Jesus está de costa para você, mas se esta fé que sinceramente você tem no seu coração é essa fé igual daquela mulher, tenha certeza que o Senhor vai se voltar para você e vai dizer a você: filho, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Vá em paz. Esta é a fé sincera, a verdadeira, que nos retira da sepultura, do pecado e nos leva à salvação. E portanto, este caso não demorou muito, se espalhou a notícia do milagre que Jesus operou. Espalhou-se por toda a região. Tratava-se afinal de contas da filha de Jairo, o chefe da sinagoga. Numa pessoa que recebe de Jesus uma nova vida, não há como isso não tenha que ser notado. Você recebeu uma nova vida em Jesus Cristo? A pergunta: as pessoas têm sabido disso? Têm notado em você? Não porque você fala,
mas pelo que você vive. Não pelo que você diz que é, mas pelo que de fato você mostra ser. As pessoas olham para você em Cristo, seu marido, sua mulher, seus filhos, ainda que não creiam, não interessa. Esse problema não é seu. Esse problema é de Cristo, e se é que é um problema para Ele, não é. Agora a questão é saber se, embora as pessoas que vivem ao seu redor, crendo ou não, olham para você e diz: de fato, aqui está um cristão, de fato, aqui está uma cristã. Que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a todos nós e de nós tenha muita misericórdia. Amém?